O que está acontecendo com o mundo? Porque a gente sente que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue nomear exatamente o que. A gente vive cercado por antagonismos tão extremos que a gente fica perdido e sem saber o que é normal. O professor Alexei Yurchak, ele estudou a dissolução da União Soviética. E ele chamou esse fenômeno, semelhante ao que nós estamos vivendo, de hipernormalização. É o seguinte, quando todo mundo sabe que o sistema está falhando, mas ninguém consegue imaginar uma alternativa. Ele dizia assim, os políticos continuam governando, os cidadãos continuam obedecendo e a sociedade finge que tudo funciona como sempre funcionou, mesmo sabendo que não é verdade. E aí veio um cineasta, Adam Curtis, e ele produziu um documentário em que ampliou essa reflexão. Ele traz o seguinte, os governos, os especialistas financeiros, os tecnólogos utópicos, eles desistiram de tentar moldar um mundo real complexo. E, em vez disso, criaram um mundo ilusório, que é mais simples e que beneficia os grandes controladores da economia. Qual o resultado? Um sistema onde a realidade não importa mais, desde que a ilusão continue funcionando. Mas todos nós percebemos, no fundo, que essa farsa está ruindo. A gente sabe que o mundo mudou e de uma maneira assim grandiosa, mas aqueles que detêm o poder e o controle ignoram essas mudanças, fingem que tudo vai continuar como sempre foi. E é exatamente essa desconexão entre a verdade que a gente sente e percebe e a mentira que nos venderam que gera esse incômodo constante. E a gente se sente deslocado, não porque a gente está errado na percepção, a gente não está louco, mas porque a gente não conversa sobre isso e a gente não consegue nomear esse sentimento, até porque parece que só a gente é que está percebendo que não tem nada no lugar mais. Mas a gente não está sozinho. O desconforto que sentimos não é um erro. Ele é um sinal de que tem alguma coisa real pedindo para ser vista, compreendida e transformada. E essa inquietação não é só sua, muitos percebem, mas a gente pouco fala sobre isso. Porque nós fomos ensinados a ignorar o desconforto e a aceitar essa ilusão, como se tudo estivesse bem, como normal. Mas se há algo que precisa mudar, também deve ter um caminho. E tem. Ao longo da história, grandes pensadores apontaram em diferentes direções para essa mudança. E se de fato nós quisermos um mundo mais adequado para viver, nós precisamos ouvir o que eles disseram como resposta para o mundo doente. Sócrates, por exemplo, ele nos desafiou. Conhece-te a ti mesmo. Não há transformação sem autoconhecimento. Um mundo melhor, ele não pode nascer de pessoas que não sabem nem quem são e nem naquilo que acreditam. Então o primeiro passo é olhar para dentro de si e questionar. Eu estou vivendo com verdade? Meu modo de existir constrói ou destrói? Tem também Confúcio. Ele apontou que a sociedade só encontra um equilíbrio quando cada um assume o seu papel com integridade. E ele dizia que líderes deveriam governar pelo exemplo. Mas a verdade é que todos nós lideramos e influenciamos em algum lugar. Na família, no trabalho, na comunidade. E dentre nós, sempre vai ter alguém que vai chegar ao poder. Agora veja, se não cultivamos uma liderança justa na base, como que a gente pode esperar que surjam líderes íntegros no topo? O que somos nas pequenas decisões diárias vai ser determinante para aquilo que seremos quando estivermos numa posição de maior impacto. Tem também Marx. Marx via a injustiça econômica como um câncer social e clamava por uma revolução. Mas revoluções, elas não acontecem apenas em praças e discursos inflamados. Elas acontecem quando decidimos não compactuar com a exploração. Quando abrimos os olhos para os invisíveis da sociedade e questionamos um sistema que permite que uns tenham tudo, enquanto outros não têm sequer um prato de comida. Mas a indignação sozinha, ela não muda nada. Ela precisa vir com ação. Gandhi, ele nos lembrou que a não violência é uma das armas mais poderosas para mudar o mundo.
Em um tempo em que as pessoas se ofendem por qualquer coisa e revidam com ódio, resistir sem atacar é revolucionário. Amar quem nos ama é fácil, mas e o inimigo? E o diferente? Será que estamos dispostos a lutar sem destruir, a enfrentar injustiças sem nos tornarmos cruéis? Tá aí uma boa pergunta. Hannah Arendt, ela alertou sobre o perigo da passividade. O mal não cresce com monstros gritando ódio, cresce no silêncio dos bons. Quantos de nós vemos injustiças e seguimos em frente, como se não fosse conosco? Quantas vezes escolhemos a neutralidade porque é mais confortável? A história já nos mostrou que a omissão custa caro. O mundo precisa de gente pensante, mas gente que não se curva diante da mentira e da opressão. Agora vamos lá. Se autoconhecimento, virtude, justiça social, não violência e participação ativa são caminhos para um mundo melhor, por que ainda estamos presos nessa sensação de desalento? Óbvio, porque falta algo. O quê? A prática. Mas ela não começa sem um ingrediente essencial. Nós podemos nos conhecer profundamente, podemos nos tornar íntegros, podemos lutar por justiça, podemos resistir sem violência e não nos calarmos diante do mal. Mas se não houver amor, tudo isso será vazio. O caminho foi apontado e ele não começará com grandes revoluções externas, mas com uma grande revolução interna. E esse primeiro passo começa com um novo olhar sobre o outro. Jesus não apenas falou sobre amor, ele viveu um amor que entrega, um amor que se dá. Amar ao próximo como a si mesmo não é poesia, é um chamado para ação. É perceber que a solução para este mundo doente não está apenas nas grandes teorias, mas nos pequenos gestos diários. O mundo precisa de uma nova forma de amor, um amor corajoso, que se doa, que se sacrifica, que vê o outro como alguém digno de respeito, cuidado e compaixão. Esse amor não espera, ele age, ele escuta, ele abraça, ele transforma. Ainda há esperança. Mas a pergunta não é se o mundo pode mudar. A pergunta é, quando eu e você vamos começar? Que tal agora?